pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei quando enfim eu chegar lá no lar. Se eu creio em Jesus pendurado na cruz, o seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Se eu creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Olá, tudo bem com vocês? Estamos dando início agora à nossa semana de oração. E vai ser de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Então, compartilhe com seus amigos, venha nos assistir. Convide aquele amigo seu que você está dando estudo bíblico para assistir com a gente, tá? Ou aquele interessado, tá? Esteja conosco, vai ser de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Vai ser das 8 às 9 aqui no nosso canal do YouTube. E se você tiver interesse em estudar mais sobre a palavra de Deus, se você tem interesse em receber um estudo bíblico também, escreva para nós. Você pode escrever no próprio chat desse vídeo, ou também nos procurar nas redes sociais, que é no Quarteto Angels, no Facebook ou no Instagram, tá bom? Procure e a gente vai estar te ajudando, tá bom? O tema desta noite se chama Perdão Antecipado. Convido a você que leia comigo Gênesis capítulo 2, dos versos 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você já conhece essa história? Lá no jardim do Éden, Deus permitiu que Adão e Eva comessem de todos os frutos de todas as árvores, mas havia uma árvore em específico que era um sinal de obediência em que eles não deveriam comer. E o texto bíblico diz assim: no dia em que dela, se você comer, no dia que você comer, você certamente vai morrer. Essa morte que Deus está se referindo aqui, não se trata, como muitos pensam, uma morte para ser paga ao final da vida, ao final de 80, 90 anos, não. No original bíblico, essa morte que Deus está se referindo aqui era uma morte para ser paga já. Era instantâneo.
no exato momento em que eles comessem do fruto proibido, eles deveriam ser fulminados da presença de Deus. Ocorre que, você já conhece a história, Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto proibido e não morreram. O que foi que aconteceu aqui? Deus tinha dito que se eles comessem, eles morreriam. Comeram e não morreram. O que aconteceu? Será que Deus não estava seguro da sua palavra? Houve alguma mentira aqui? O que aconteceu? Sabe? A resposta para essa pergunta do começo da Bíblia se encontra no final da Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 13, do verso 8. Vamos ler o que diz lá. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, aqui está a resposta. Aqui está falando que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro? Em João capítulo 1, verso 29, João Batista apresenta para o mundo Jesus e diz assim, olha, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro é Jesus. Então, veja, por que Adão e Eva comeram do fruto proibido e não morreram? Porque alguém se ofereceu para morrer no lugar deles. E esse alguém foi Jesus. E essa decisão de Jesus morrer no lugar deles foi tomada desde a fundação do mundo, diz Apocalipse 13, verso 8. Ou seja, este evento não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia de que isso ia acontecer. Olha só, eu vou contar uma coisa para você agora que você vai entender, mas ao mesmo tempo você não vai entender. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou esse planeta, Ele já sabia antes que Adão e Eva ia desobedecer. E mesmo assim, Ele resolveu criar Adão e Eva. E Ele sabia também que Ele ia ter que morrer no lugar deles. E mesmo assim, Ele fez Adão e Eva e fez esse planeta aqui. Por quê, meus? Qual que é a explicação? A explicação, sabe qual que é a explicação? É o amor. Sabe? Todos nós viemos de Adão e Eva. Adão e Eva foram os nossos primeiros pais. Todos nós viemos de Adão e Eva. Se Adão e Eva tivessem morrido, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. E você que está assistindo-me agora, você também não ia existir. E Deus viu Adão e Eva, viu a minha pessoa, viu você que está assistindo-me agora, viu a cidade, viu os países, viu todas as pessoas, e Ele pensou com ele assim, olha, se eu não morrer no lugar de Adão e Eva, todas essas pessoas não existirão. E por amor a essas pessoas, Deus resolveu, decidiu morrer no lugar do ser humano. Que grande amor! Ele sabia antecipadamente e tomou a providência. Por isso o tema do sermão desta noite é perdão antecipado. Ele decidiu desde antes da fundação do mundo. O comentário bíblico adventista diz assim: a decisão de que Cristo morreria pela raça humana foi tomada antes da criação deste mundo e confirmada quando o homem caiu. Portanto, nesse sentido, pode considerar-se que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Como que se chama isso, amigo? O que é isso? Isso se chama perdão antecipado. Antes de acontecer o pecado, Deus já havia nos perdoado. Amém? Olha só, olha para a tela agora essa figura que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é um relógio. Você sabe, né? São 3 ponteiros. O ponteiro maior ali é dos minutos. O ponteiro menor ali é o das horas. E o ponteiro vermelho é o dos segundos, né? Qual desses ponteiros aí corre mais rápido? É o do segundo, não é mesmo? Ele não para de correr. Amigo, não, Deus não permitiu que esse ponteiro do segundo
virasse ou mudasse de posição um segundo sequer, sem que eu e você estivéssemos cobertos pela sua graça, sem que eu e você estivéssemos cobertos pelo seu perdão. Se Deus tivesse se distraído um segundo sequer e não tivesse tomado a decisão de morrer em nosso lugar, nós não estaríamos aqui hoje. Olha só como foi o amor de Deus por nós. Ele foi imediato. Eu pergunto para você, quando Deus pede algo para você, você também responde prontamente? Você também chega com todo carinho e amor com que Ele ofereceu a nós? Você oferece a mesma coisa para Ele? Foi assim que Ele agiu conosco. Sabe? Ellen White diz o seguinte, que essa decisão de Jesus morrer em nosso lugar tinha o mesmo poder, a mesma eficácia, como se ele já tivesse morrido. Por quê? Porque o poder de Deus é grande. Então, veja aqui comigo no gráfico. Jesus morreu em que ano? Jesus morreu no ano 31. Significa o quê? Que todos aqueles homens, todos os seres humanos que morreram antes do ano 31, foram salvos pela força da sua decisão de morrer em nosso lugar. Foram salvos pelo poder da decisão de Jesus em morrer em nosso lugar. E todos aqueles que morreram após o ano 31, morreram salvos pelo sangue de Jesus. Por isso, Tito capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém? Veja, amigo, perdão antecipado. Como que esse perdão antecipado é inserido em nossa vida? Veja, vou dar, por exemplo, para você 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é o seguinte: quando você se ajoelha e para pedir perdão a Deus dos seus pecados, antes de você pronunciar as primeiras palavras da sua oração, você já está perdoado. Isto é perdão antecipado. Por quê? Porque o perdão de Deus não vem quando eu estou de joelho, falando com Ele, não. O perdão de Deus veio desde antes da fundação do mundo. Significa que antes de eu pronunciar as primeiras palavras da minha oração, eu já estou perdoado. O perdão já existia antes da fundação do mundo. Então vem a pergunta, né? Ora, se nós já estamos perdoados, então por que eu devo pedir perdão para Deus? Sabe por quê, amigo? Porque a gente precisa confessar. A gente precisa ser humilde, reconhecer, dizer para Deus: olha, eu errei. Me ajuda a não errar mais. Nós temos que declarar que nós aceitamos o perdão oferecido de Deus. E o perdão de Deus é um presente que Ele deu para todos nós, é uma herança que Ele nos deixou. Eu vou contar para vocês agora uma pequena experiência que aconteceu no meu escritório de advocacia. Havia um senhor de idade avançada, e ele era um ex-combatente de guerra. E em razão disso, por ele ser um ex-combatente de guerra, ele tinha uma aposentadoria bem avantajada, bem gorda. Por quê? Porque ele colocou a sua própria vida em risco pela pátria. Então ele tinha uma aposentadoria muito, muito avantajada. Só que ele não tinha filhos. Tá? O único parente que tinha era uma sobrinha. E essa sobrinha morava com ele e cuidava dele. A relação parentesco era sobrinha e tio, mas ali no dia a dia era como se fosse pai e filha. E os anos foram se passando e ele começou a ficar preocupado com aquela situação. E então ele compareceu às Forças Armadas e assinou diversos documentos lá, declarando que aquela sobrinha dele era sua herdeira direta. E que se porventura acontecesse alguma coisa com ela, era ela que deveria receber a sua pensão por morte, porque ela era como se fosse filha dele. Enfim,
Os dias se passaram e esse homem veio a falecer. E então essa sobrinha então agora compareceu às Forças Armadas para solicitar a pensão por morte, porque era a única renda que ela tinha para sobreviver, era aquele dinheiro que o tio dela recebia. E por incrível que pareça, as Forças Armadas negaram o pedido dela. Sabe essas coisas tristes que acontecem no nosso país, né? No Brasil, voltou a acontecer novamente. E então essa mulher me procurou para entrar com uma ação judicial, para nós conseguirmos para ela a pensão por morte. Sabe quanto tempo eu entrei com a ação judicial, mas sabe quanto tempo demorou para nós conseguirmos a pensão por morte? Irmãos, demorou aproximadamente quase 10 anos. 10 anos demorou. E durante esses 10 anos, essa mulher ela teve que viver aí de uma forma bem difícil. Vivia, por exemplo, de favor na casa de irmãos de igreja, doações, uma vida muito apertada. Mas só depois de 10 anos, quase 10 anos, a gente conseguiu a pensão por morte. Mas só que aí eu tenho uma coisa triste para contar para vocês agora. Vocês lembram da Covid-19? Pois é, ela pegou a Covid-19 e morreu. Ela pôde aproveitar da pensão poucos meses só, tá? E ela veio a falecer. E então o juiz, ao ficar sabendo do falecimento da única herdeira, ele pediu para nós advogados, então, agora procurarmos um novo herdeiro dela. E ela não tinha filhos. E aí nós começamos a procurar e aí encontramos aí um primo dela. Ela só tinha um primo só de parente. E esse primo, então, agora tinha direito agora a receber uma herança que gira em torno de quase 500 mil reais. E aí um amigo meu foi atrás desse primo dela, e um amigo meu também é advogado, e aí chegou para ele e contou a história. Falei, olha, você tem direito a receber uma herança de quase 500 mil reais. Né? Só que ele também tinha bastante idade, e eu acho que as ideias dele talvez não estejam mais em ordem. Sabe o que ele disse? Ele disse que ele não queria aquele dinheiro. Ele disse que aquele dinheiro não era a coisa certa, não estava correto, não era o dinheiro honesto, que ele não queria. Ele disse isso, amigo. Olha só, se algum advogado chegasse para você essa noite e falasse assim, olha, lembra daquele seu parente? Pois é, ela deixou um dinheiro aí, uma herança. Você aceita receber essa herança? Eu pergunto para você, você aceitaria receber uma herança de quase 500 mil reais? Sim ou não? Lembro que é um dinheiro limpo, tá? É o juiz que pediu para procurar uma pessoa para receber esse dinheiro. Você receberia sim ou não? Outra pergunta que eu faço, se você recebesse hoje 500 mil reais, o que você ia fazer com esse dinheiro? Talvez você fosse comprar uma casa, ou melhorar a construção da sua casa, ou comprar um carro, ou guardar o dinheiro na poupança. O que você faria com esse dinheiro? Esse homem disse não para o dinheiro. Eu tenho uma notícia muito boa agora para todos vocês que estão me assistindo agora. Você também tem uma herança. Uma herança muito mais valiosa do que 500 mil reais. E essa herança se chama perdão antecipado de Deus. E vale muito mais do que qualquer dinheiro dessa terra. Significa a vida eterna. Você foi contemplado como uma herança. Não jogue a sua herança fora. Aproveite. Você sabe que quando eu estudava no colégio adventista, eu tinha um professor lá,
E certa vez ele falou assim, ele ficou, estava nervoso com as escolhas do ser humano, né? E ele disse para mim assim, Rodrigo, você sabe que tem gente que gosta do olho. Agora tem gente que prefere a remela. Eu ri, mas eu fiquei pensando, é verdade, não é? É verdade ou não é? Tem gente que gosta do olho, mas tem gente que já prefere a remela, tem gosto para tudo. Tem gente que aceitaria o dinheiro e tem gente que não aceitaria o dinheiro, sabe? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele, pensando nos gostos das pessoas, também apresentou para nós dois tipos de herança, dois tipos de perdão. Um perdão chamado perdão para a vida eterna e um outro perdão chamado perdão para a vida temporal. E aí você vai decidir qual dos dois você quer aceitar. O que é perdão para a vida temporal? Perdão para a vida temporal é um perdão para você viver uma vida limitada de 80 e 90 anos. E você vai viver bem, tá? Você vai receber bênçãos, porque Deus vai te abençoar, você vai conquistar dinheiro, você vai ter saúde, você vai ter muitas coisas. Mas é uma vida limitada, de 80 a 90 anos. No perdão temporal, não precisa confessar pecados. Por exemplo, você gosta de beber bebida alcoólica, não tem problema. Deus deixa você beber a bebida alcoólica. Você gosta de imoralidade, não tem problema. Deus aceita você, pode você viver a vida do jeito que você quiser. Esse é o perdão para a vida temporal. Deus não obriga ninguém a ele a seguir e não mata ninguém por causa disso. Ele deixa a pessoa viver do jeito que ele quiser a vida. Durante 80, 90, às vezes até 100 anos. Aquele que não quer obedecer é dado permissão divina para ele viver nessa terra um longo período, de 80, 90, 100 anos, e recebe muitas bênçãos. Este é o perdão temporal, perdão para a vida temporal. Na Bíblia, perdão para a vida temporal é também chamado de morte, tá? Porque ele é um perdão limitado. Perdão para a vida temporal se encontra em Mateus 5,45. Vamos ler lá? Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Olha só. No perdão temporal, Deus abençoa todos da mesma forma. Os maus ele abençoa, os bons ele abençoa da mesma forma, os justos, os injustos. Por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? Porque ele não quer que nenhum dos seus filhos olhe para ele e olhe com ressentimento para ele, dizendo assim, lá, tá vendo? Ele só abençoa aquele ali porque aquele ali obedece a ele. Faz as coisas que ele quer. Se não faz as coisas que ele quer, ele não dá a bênção. Deus não quer que ninguém olhe para ele com ressentimento, então ele abençoa os dois da mesma forma, justo e injusto. Tem sol, tem chuva. Veja, não há muita diferença entre a vida de bons e maus nessa terra. Quer um exemplo? Por exemplo, a vida do justo. Tem justo doente, sim ou não? Tem. Tem injusto doente? Também tem. Tem justo com saúde? Tem. Tem injusto com saúde? Também tem. Tem justo rico? Tem. Tem injusto rico? Tem. Tem injusto pobre? Tem. E justo pobre? Tem? Também tem. O justo tem alegria. O injusto também tem as suas alegrias. O justo tem dificuldades, não tem? O injusto também tem dificuldades, você está vendo? Deus abençoa os dois da mesma forma. Deus não ama mais um do que o outro, ele ama todos igual. Isso é uma coisa difícil de é que a gente tem uma explicação, a gente entende, mas ao mesmo tempo a gente não entende. Por quê? Porque a nossa mente é limitada e o amor de Deus ele é sem limites. O amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Vou dar um exemplo para você. Vamos a dizer que
uma mãe tenha 15 filhos e um dos seus filhos venha a morrer. Qual é o sentimento dessa mãe quando o filho dela morre? O que ela pensa? Ela pensa assim, meu filho morreu, mas eu tenho outros 14. Não tem problema, isso acontece. É assim que ela pensa, amigo? É assim que ela se sente? Não. Ela chora por aquele filho que morreu como se fosse o único filho dela. Isso tem explicação, amigo. A explicação é o amor. O amor de Deus é comparado ao amor de mãe, porém o amor de Deus é superior ainda. Deus é tão bom, é tão maravilhoso que Ele providenciou dois tipos de perdão. Perdão para quem gosta do olho e perdão também para quem gosta da remela. O perdão para a vida temporal e o perdão para a vida eterna. Diferença entre justo e injusto nas bênçãos de Deus, nós vamos encontrar somente após a volta de Jesus. Aí sim, lá em Apocalipse 22, verso 12, diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, verso 12. Então perceba, amigo, diferença entre justo e injusto vai ter somente realmente após a volta de Jesus. Aí sim, aí vai ter uma grande diferença. O justo vai ser recompensado pelas suas boas obras. O justo tem direito de viver em um lar sem dor e um lar melhor. Agora eu quero falar para vocês a respeito do segundo perdão, o perdão para a vida eterna. Veja, o perdão para a vida eterna ele é diferente do perdão para a vida temporal. O perdão para a vida eterna não tem fim. A vida é ilimitada, é uma vida eterna. Enquanto no outro era 80, 90 anos, não, esse é uma vida eterna. Uma vida sem dor, sem morte, sem doenças, sem tristezas. Uma vida com Jesus eternamente na Nova Jerusalém. Amém? Perdão para a vida eterna, ao contrário do perdão para a vida temporal, sim, agora precisa confessar pecados. Precisa viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Perdão para a vida eterna, amigo, é o desejo de Deus para todos nós. Veja, qual dos perdão você quer aceitar? Você quer receber? Você tem duas heranças. Deus colocou na tua frente duas heranças. E disse para você, filho, escolhe. Qual que você quer? Perdão temporal ou perdão para a vida eterna? Amigo, você que está assistindo comigo agora, eu pergunto para você, qual desses dois perdão você quer para a sua vida? Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é necessário para nos salvar? João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Veja, o que é necessário para nos salvar? Jesus já fez tudo. Para nós, só sobrou o quê? Crer. Crer no que Ele está, nessa salvação que Ele nos ofereceu. Por que nós não podemos nos salvar pelas nossas próprias obras? Olha, Efésios 2, dos versos 8 a 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só, não existe salvação por obras. Por quê? Porque primeiro nossas obras são imperfeitas, não é mesmo? A gente peca de manhã, peca à tarde, peca à noite, e se acordar de madrugada é capaz de pecar também. Assim é a nossa vida, não é mesmo? A salvação pelas obras distorce o caráter amoroso de Deus. Ao invés de um Deus de amor, vira-se um Deus tirano e zangado. Uma pessoa que guarda a lei para se salvar, ela o faz por medo de morrer e não por amor. Ora, dessa forma, então, ele pinta um quadro horrível de Deus como tirano, com um chicote. Pelo contrário, ele decidiu nos salvar primeiro. É o tema do sermão dessa noite, perdão antecipado. Primeiro ele salva você, depois ele pede obediência. A diferença entre obedecer para se salvar
e obedecer na condição de salvo, muita diferença. Veja, a pessoa que obedece na condição de salvo, ela obedece por amor. E já uma pessoa que obedece para se salvar, ela obedece por medo. Né? Se eu não obedecer, eu vou morrer. Uma pessoa que obedece na condição de salvo, Deus é amor. Já uma pessoa que obedece para se salvar, Deus vira um tirano. Quando uma pessoa obedece na condição de salvo, você vê aqui a generosidade de Deus. E quem obedece para se salvar, contempla o quê? A avareza do doador, não é mesmo? Quem obedece na condição de salvo vê espontaneidade. E quem obedece para se salvar, obedece mediante coação. Portanto, podemos dizer que quem obedece na condição de salvo é um filho. E quem obedece para se salvar, na verdade, ele não é um filho, é um robô, não é mesmo? Ele está fazendo as coisas por medo para não morrer. E dessa forma não está havendo aqui uma relação saudável entre Deus e Filho. Veja, amigos, salvação é uma obra já realizada por nós, fora de nós e sem a nossa participação. Então eu faço uma pergunta para vocês. Para se salvar, precisa apenas crer e confessar pecados? Sim, sim. Não guardamos a lei para nos salvar, guardamos a lei já na condição de salvos, porque aceitamos o perdão de Deus. Portanto, a lei ela não salva, ela exterioriza a salvação, glorifica o nome de Deus. A lei não é uma caminhada para a salvação, é uma caminhada em salvação. Uma pessoa que aceitou verdadeiramente a salvação em Jesus, vai sim guardar a sua lei. Sentiremos um perfume suave das boas obras da santa lei em sua vida. Veja que boa notícia, amigo. O perdão antecipado é inserido em nossa vida de duas formas. A primeira forma é que quando eu me ajoelho para pedir perdão, é como se eu participasse de uma corrida e soubesse que aquela corrida já está vencida. Porque quando eu peço perdão, eu já estou na condição de perdoado. Isso é perdão antecipado inserido na vida. E a segunda boa notícia do perdão antecipado, quando nós obedecemos à lei de Deus, obedecemos já na condição de salvos, porque aceitamos a Jesus. Isso é perdão antecipado. Que boa notícia é essa, não é mesmo? Perdoados antecipadamente significa o privilégio do cristão que não procura por vitória, ele anda em vitória. Que diferença, não é mesmo? Que boa nova é. Agora peço para que vocês leiam comigo Miqueias, capítulo 7, verso 19. Ali tem mais alguma coisa sobre o perdão que eu quero chamar a atenção com vocês. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só, aonde que Deus lançou os nossos pecados, amigo? Nas profundezas do mar. Isso é o perdão antecipado e verdadeiro de Deus. Olha, o mar ele tem aproximadamente de 5 a 7 mil metros de profundidade. É como se Deus colocasse uma plaquinha dizendo assim, olha, proibido pescar. Lá ninguém tem acesso. Ninguém pode ter acesso. E é lá que ele jogou seus pecados. Para que ninguém mais lembre. Então, da mesma forma como Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar e apagou e não se lembra mais deles, assim também nós, com relação aos nossos semelhantes, quando alguém peca com nós devemos perdoar e também não mais lembrar mais daquela situação. Não ficar jogando na cara, não ficar renovando a questão. Isso é uma lição para nós também. Você lembra daquela experiência que aconteceu há poucos meses atrás? Alguns milionários aí decidiram fazer uma aventura. Compraram um submarino. E para o quê? Qual era a finalidade? Eles queriam ir no mar e mergulhar e encontrar os destroços do Titanic. E aí, o fim dessa notícia você já conhece, não é mesmo? Aquele submarino implodiu e não sobreviveu ninguém.
Sabe por quê? Porque existe uma plaquinha lá que está dizendo assim, proibido pescar. É inacessível. E eu tenho uma boa notícia para você agora. Sabe, os nossos pecados estão lançados ali próximo, ali junto com os destroços do Titanic. O amor de Deus é tão grande que ele jogou lá. E não se lembra mais. Veja o tamanho do perdão e do amor de Deus. Então, isso significa, amigo, que quando a gente peca, essa culpa que nós sentimos pelo pecado, ela deve durar somente até a gente conhecer essa mensagem. Deve durar somente até a noção, confissão e aceitação do perdão de Deus. Culpa que persiste após o perdão de Deus se chama martírio e incredulidade no sacrifício de Jesus que pagou a nossa dívida. Isso aí é plano de Satanás para nos destruir. Isso é um plano diabólico. Então, você pode observar que tem muitas pessoas entre nós que estão sofrendo remorso por coisas que fizeram no passado. E aí vão até o consultório de um psicólogo, vão até um psiquiatra, vão até um pastor e passam anos se remoendo com aquilo. Olha só, isso é um plano diabólico para destruir a sua vida. Satanás quer que você pense que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, não pagou a sua dívida, que a sua dívida ainda persiste e que você deve pagar por ela por suas próprias obras. Ocorre que nosso sangue e as nossas obras são imperfeitas e a dívida nunca poderá ser paga dessa forma. Olha só, isso é um plano diabólico. Ele coloca na tua cabeça, olha, você ainda continua pecando. Você não merece esse perdão, você não está perdoado, você continua fazendo as mesmas coisas. E aí você começa o quê? Tenta melhorar as suas atitudes, as suas obras. Acontece que a Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia. A gente não consegue ser bom. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Veja, amigo, isso aí é um plano diabólico para destruir a sua vida. A gente tem que entender o seguinte, a nossa dívida está paga. Olha só, através desse plano diabólico, ele perturbou tanto a cabeça desse homem que você está vendo aí na tela, o Judas, que ele não aguentou e decidiu cometer o suicídio. Judas tentou pagar a dívida do seu pecado com o seu próprio sangue. Morreu e não foi pago a dívida. Há pessoas ainda assim hoje. Pessoas se remoendo, se doendo. Olha só, Satanás montou um cenário de culpa, rejeição e autodestruição. E ao contrário, Deus montou um cenário de perdão e aceitação. Qual deles você quer para a sua vida? Romanos 8:33 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amigo, quem que tinha que reclamar alguma coisa aqui? Quem que tinha direito de nos acusar de alguma coisa? É Jesus. Por quê? Porque se existia alguém que não tinha dívida nenhuma, não tinha pecado nenhum e pagou uma dívida que não era dele, foi Jesus. E ele pagou a nossa dívida e ao invés de ele chegar em nós e nos cobrar, o que ele fez? Ele nos perdoou. Então vem o texto de Romanos 8:33. Olha, quem intentará então acusação contra os escolhidos de Deus? Se é o próprio ofendido o justificou. Se foi o próprio ofendido que te perdoou, então ninguém mais pode te cobrar nada. O irmão da tua igreja, o teu parente, o teu vizinho, Satanás, ninguém mais pode te acusar. Jesus quitou a nossa dívida. Amém por isso? Amém. O quarteto vai cantar uma música agora. Você preste bastante atenção nesse hino aí. E depois nós vamos fazer uma oração. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. Não era de rubi ou diamante,
feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa igual? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz foram feitas para mim. Ele a trocou pela minha salvação, E jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa tal, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz foram feitas para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. Outra vez, a coroa que Jesus usou na cruz foram feitas para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra Senhor nosso Deus, como é bom saber que o Senhor nos remiu através do seu sangue e nos perdoou. Senhor, nos ajude, Senhor, a ter uma vida conforme a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a enfrentar esse planeta que é muito doído, é dolorido, não é difícil. Mas se o Senhor for à frente e nos ajudar, a gente vai conseguir sair vitorioso e estar ao seu lado nas mansões celestes. Senhor nosso Deus, nos abençoe. É isso que nós pedimos, em doce nome de Jesus. Amém. Amigo, eu te espero amanhã. E toda essa semana, tá? De segunda a sexta, às 8 horas da noite. Tá? Até amanhã e fique com Deus.